Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, a aula de língua portuguesa vai tratar sobre leitura e comparação de texto, tratamento dado ao mesmo tema em gêneros distintos. Hoje, a gente vai abordar um pouquinho sobre o mesmo tema em gêneros diferentes, sejam eles poema, diário, qualquer um desses para vocês poderem entender um pouquinho melhor como ele vai se diferenciar, certo? Sabia que nos textos o mesmo tema pode ser abordado de diferentes formas? Primeiro ponto, se você for expor sua opinião acerca de um assunto polêmico, o que você vai fazer numa apresentação de trabalho? Vai ser a mesma forma com que você vai conversar com um colega? Existe uma diferença sobre isso? Quando você vai apresentar um tema polêmico, numa apresentação de trabalho na sala de aula, vai ser a mesma forma que você vai ter uma conversa com o colega? Claro que não, vai mudar a forma de comunicação. Outro ponto importante. Se você tivesse que descrever um pouco a sua personalidade para uma entrevista de emprego, ela seria da mesma forma caso estivesse descrevendo a um conhecido? Ou seja, se você vai para uma entrevista de emprego e você vai falar sobre você, vai ser da mesma forma que você vai falar sobre a sua vivência com alguém que mora na sua rua? Não, isso vai diferenciar um pouco mais, tá? Percebam que temos maneiras diferentes de compartilhar uma mesma informação, como descrever a personalidade, que pode ser compartilhada em uma conversa com um colega de sala ou numa entrevista de emprego. Na língua portuguesa, há uma variedade de textos que podem ser utilizados para se tratar do mesmo tema. Isso pode proporcionar diferentes finalidades dependendo da intenção dos interlocutores. O que isso quer dizer? Que o mesmo assunto ele pode ser abordado, mas a intenção de cada gênero ela vai diferenciar. Cada gênero tem uma finalidade, ele vai tratar a informação de uma maneira específica daquele gênero. Nós vamos usar hoje na aula o exemplo do amor, e a gente vai tratar do amor em diferentes formatos de gênero. Aí vocês podem perceber a seguir. O exemplo que nós vamos usar agora, esse primeiro exemplo, é uma definição do amor de acordo com o dicionário. No dicionário diz assim, que amor, ele é um substantivo masculino, tá? E aí dá a descrição da seguinte forma, que é uma afeição viva por alguém ou por alguma coisa, que ela pode ser o amor de Deus, amor ao próximo, a pátria, a liberdade. É um sentimento também apaixonado por uma outra pessoa, então ele dá essa definição de amor. De acordo com esse exemplo, nós vamos fazer o seguinte comentário. Chamamos esse texto de verbete. É um texto escrito de caráter informativo e, nesse caso, destinado a explicar um conceito de amor segundo padrões descritivos sistemáticos. O verbete é essencialmente destinado à consulta, o que lhe impõe uma construção discursiva, sucinta, clara, para não gerar polêmica. Ou então, esse gênero ele tem essa capacidade de transformar essa informação, ou seja, o amor, em algo explicativo, uma informação clara, concisa e sistemática, aquilo que a sociedade já impôs como conceito de amor. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é tratado de uma receita, mas é o mesmo assunto, o amor. Diz assim, ingredientes, 5 colheres de amizade, 7 colheres de carinho, 1 xícara de compreensão, 10 colheres de respeito, 1/4 de paixão, 8 colheres de sinceridade, 9 colheres de atração, uma pitadinha de ciúme para temperar. Modo de preparar. Misture bem e gira. O efeito será imediato e que seja eterno enquanto dure. E aí que a gente pode observar que o amor ele já é tratado em outro gênero, em outro formato. Vamos ao comentário. O comentário diz assim, no âmbito da culinária, receitas são orientações que ajudam as pessoas a prepararem pratos de comida. Geralmente, vem com seus verbos no modo imperativo para dar instruções de como preparar. Nesse texto, utilizou-se a estrutura da receita para falar de amor e tratar o tema de forma a evidenciar o humor. Uma coisa que vocês precisam prestar bastante atenção é que nesse tipo de gênero o verbo é no modo imperativo. Já para lembrar vocês, o modo imperativo é o quê? É aquele que expressa a ordem, aquilo que manda você fazer. Então, seguir o passo a passo, tá? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é um anúncio publicitário, que diz assim, procura-se namorada para relacionamento duradouro. Cão desinibido, esportista, corpo atlético, simpático e faceiro. Adoro caminhar e brincar. Contato 31 39 9415 ou 8102 8569, Rio de Janeiro, Jerônimo.
Então aqui a gente já pode perceber o amor sendo tratado em outro gênero de uma outra forma, tá? Vamos ao comentário. No comentário diz assim: a finalidade desse tipo de texto é de persuadir, ou seja, o anunciante, que é o emissor, tem o objetivo de convencer o telespectador, o receptor, a adquirir o produto. Nesse anúncio é destacado a boa qualidade do produto, que é o homem que está em busca de um amor. E assim deve deixar o consumidor, a namorada, interessado em conhecê-lo. Então aqui a gente já tem um outro formato do amor em outro gênero textual. Vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo é um poema. É Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Luís Vaz de Camões. Esse poema diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer, mas bem que querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, tá? Então aqui a gente já pode perceber o poema. Um poema, ele é utilizado para contar algo, mas de maneira bem diferente. Dentro de um poema, há principalmente sentimentos e emoções. Nesse texto, o poeta joga com as palavras para criar algo simbólico em relação ao amor, que é ressaltado no texto como um sentimento sublime, intenso e mágico. Tá? Vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo é uma charge. Nessa charge, vocês podem perceber que tem uma comparação de amor de acordo com as décadas, tá? Na primeira década diz assim: prova que me ama, mate um dragão, 4 ursos e uma baleia. Esse é na Idade Média. Na década de 30 diz assim: prova que me ama, peça minha mão em casamento para papai. Isso na década de 30. Nos dias atuais: prova que me ama, coloca namorando no Orkut, que agora a gente não tem mais o Orkut, tem o Instagram, tem o Facebook, então colocar relacionamento lá, tá? Então aí a gente tem comparação de amor de acordo com a charge. Aliando a linguagem verbal e não verbal, as charges são mais do que piadas gráficas permeadas pelo humor e por uma fina ironia. São tipos de texto que podem ser usados para denunciar e criticar as mais diversas situações do cotidiano. Nesse texto, é revelada a visão da sociedade ao longo dos tempos sobre os relacionamentos amorosos, tá? Então a charge tem essa finalidade. Vamos para o último exemplo, que é a imagem. A imagem por si só, vocês já podem perceber que ela já traz todo o significado. E a gente aqui tem duas imagens. A primeira, que é o eu te amo, e a segunda, que é só um coração, tá? Então, vocês podem perceber que a gente trata de gêneros textuais diferentes e que cada gênero textual possui características específicas na sua composição. Além disso, cada texto tem uma intenção, uma finalidade e um espaço de circulação, ou seja, cada tipo de gênero vai para um determinado público, ele vai circular em determinado ambiente. Então, cada um tem um foco e uma finalidade específica. Seja qual for o assunto, muitos são os gêneros de texto que circulam por aí. São as situações que definem qual tipo de texto utilizar. Vamos para o exercitando, ver se vocês compreenderam de fato. A gente vai ter aqui 2 textos. Preciso que vocês prestem bastante atenção em cada detalhe desse texto. Texto 1. Chama-se 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Esse é um trecho de Carolina Maria de Jesus, tá? O segundo texto tem por título 13 de maio é o dia do Brasil à alforria, que é de Regina Guerra. Amigo, preste atenção ao que eu vou lhe contar na letra desta canção. Muitas coisas vou lhe falar. Falo sobre escravidão, que há muito terminou, que foi feita a abolição, foi a princesa que assinou. Isabel era o nome dela, os escravos libertou. Foi a coisa mais bela que esse povo já ganhou. Foi muito sofrimento, ficou marcado na história. Tem até um monumento marcando essa vitória. 13 de maio é o dia para lembrar toda a nação que a escravidão que existia não pode existir mais não. Tá? Então vamos perceber agora, vamos responder alguns elementos para que a gente possa identificar o mesmo tema em gêneros diferentes. Primeiro, vocês perceberam que os textos lidos são de gêneros textuais? De que gêneros textuais eles fazem parte? Eles fazem parte dos seguintes. No primeiro texto,
eu tenho o gênero diário, que é o Diário de Carolina de Jesus, que ela descreve o dia a dia dela. No segundo, a gente tem o repente, que é mais uma característica, um gênero do Nordeste, onde eles cantam o que aconteceu. Questão 2. Os dois textos tratam do mesmo tema? Qual é o tema abordado? E a gente percebe que sim, que os dois textos tratam do mesmo tema, que é a abolição da escravatura. Cada texto tem uma finalidade e um espaço de circulação. No primeiro texto, a autora expõe o seu dia a dia e comenta sobre o dia da abolição, de autoria de Carolina Maria de Jesus. Trata-se de um trecho retirado do livro Quarto do Despejo. Já no segundo texto, a autora improvisa versos sobre um assunto social, histórico e cultural, que é o período histórico que ficou marcado no dia 13 de maio, que é a abolição da escravatura. Vamos então às considerações finais. Vamos ver se vocês compreenderam a aula de hoje. Vamos fazer 2 apontamentos muito importantes que vocês precisam ficar atentos. Primeiro, seja qual for o assunto, muitos são os gêneros de texto que circulam por aí. São as situações que definem qual tipo de texto utilizar. Então, quando vocês forem tratar do mesmo tema em diferentes ambientes, percebam o ambiente, que clientela vocês têm, que pessoa que vai ler o texto de vocês, tá? Então, dependendo das pessoas que vão ler, é o gênero que vocês vão escolher. Seja para o coleguinha da sala um bilhete, seja para a professora apresentar uma poesia, então a situação vai exigir o gênero, tá? Outro ponto importante. Devemos entender que na língua portuguesa há uma variedade de textos que podem ser utilizados para se tratar do mesmo tema. Isso pode proporcionar diferentes finalidades dependendo da intenção dos interlocutores. Ou seja, a língua portuguesa é muito vasta, ela tem vários gêneros e vocês podem escolher qualquer um para tratar daquele tema, seja amor, seja amizade, qualquer situação do convívio de vocês, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Então, se vocês quiserem mais outras aulas, quiserem assistir as videoaulas, é só acessar a plataforma educ.ce.ac.gov.br e até a próxima aula.